Governar é muito mais do que gerenciar uma cidade, um estado, uma nação. Governar é fazer escolhas, é ter capacidade de liderar e apontar para visões de mundo alternativas que resgatem a esperança e o ânimo da população para que as mudanças que se impõem, seja pela sociedade, seja até pelo clima, como as mudanças climáticas, elas consigam ser superadas e nós possamos avançar enquanto sociedade, enquanto humanidade. Entretanto, tá cheio de candidatinho aí, refém do neoliberalismo, refém da imprensa que fica aí como porta-voz da classe dominante, querendo se vender como gerentinho da cidade, querendo se apresentar como o síndico que vai resolver as picuinhas, sem ideias mais amplas, sem apontar caminhos, sempre com aquela visão limitada, da onde vai vir o dinheiro? Como é que eu vou fazer? Ora, gente, fazendo escolhas, como por exemplo, muitas cidades brasileiras têm feito em relação ao transporte gratuito e como inclusive nesse caso aqui na França vai apresentando os resultados, que são escolhas de mundo, escolhas alternativas, porque da onde vem o dinheiro? Por exemplo, o dinheiro para o transporte público pode vir do dinheiro que você gasta, que as cidades gastarão a menos com asfalto. Veja o caso, por exemplo, de São José dos Campos, uma das cidades que sempre foram vanguarda e nos últimos anos se tornou uma mentalidade ultra obtusa. Só se pensa todas as soluções se vão a partir do asfalto, a partir do concreto. Não se investe nas pessoas, não se investe no futuro. E o resultado, sabe o que é? Enchente onde não tinha, transporte público muito ruim, engarrafamento, pessoas estressadas. Por quê? Porque não consegue olhar para frente, não consegue admitir que a gratuidade do serviço, de um serviço público, pode ajudar a resolver vários outros problemas. Afinal, como está acontecendo aqui na França, onde depois que o transporte público terminou de ser implementado, mais de 30% de usuários aderiram ao sistema, o que significa que são gente que parou de andar de carro, ou parou de poluir a cidade, parou de congestionar a cidade, parou de demandar mais e mais resgates para poder andar no transporte público. E isso gerou qualidade de vida para todo mundo. Ali está a economia. Quando você deixa de gastar R$ 1 bilhão em asfalto, como gastou São José dos Campos, e investe no transporte público, você usa um dinheiro para garantir melhor qualidade de vida para todo mundo. Quando o transporte é público, seguro, de qualidade, chega rápido, as pessoas estão contentes, sabe o que acontece com a cidade? O custo para produção na cidade diminui, consequentemente mais e mais empresas procuram a cidade. Por quê? Porque fica mais barato produzir na cidade onde ele não vai ter que gastar com transporte do que na cidade onde ele tem que gastar com transporte, às vezes R$ 500 por mês por funcionário. E é isso que não entra na cabecinha oca de muito gestor ultrapassado. Gente que não consegue olhar para frente. E quando você faz um investimento público que afeta a maioria das pessoas, você tem vários outros resultados, você ganha de outras fontes. É mais ou menos como, por exemplo, a visão que o presidente Lula tem, muito correta, e que o mercado financeiro erra todas as projeções de investir nas pessoas, colocar renda no bolso das pessoas para que a economia real ela se movimente. E é por isso que com todos esses ataques que o governo vem sofrendo de todas as ordens, seja da imprensa, seja de uma classe política estúpida que só pensa em ficar caçando pinto onde não tem, e culpar um ministro do STF pelas suas mazelas, as coisas estão acontecendo, porque está indo aonde as coisas resolvem, que é o bolso das pessoas. As pessoas consomem, as pessoas querem ter uma melhor qualidade de vida. E é a mesma coisa aqui no transporte público. Quando você investe, garante qualidade, as pessoas passam a confiar, para que ele vai querer comprar um carro? Para ficar se exibindo para os outros? Para ficar gastando à toa? Não, gente, o cara vai procurar o que é mais barato, o que é mais confortável, o que funciona. Entretanto, o que acontece? A mentezinha da planilha dos tais gerentinhos de cidade sucateiam tudo para poder terceirizar, conceder, privatizar, e aí a gente paga e não vê retorno dos impostos que nós estamos aplicando. Quando você oferece transporte público, a pessoa vê que o dinheiro dos impostos dela está voltando para ela está deixando de gastar aquele recurso e, consequentemente,
todo na vida, aquele dinheiro sobra no bolso dela, ela investe mais na cidade, ela compra, ela come melhor, ela se veste melhor, porque aqueles 200, 300 reais que ela gastava com transporte, ela não precisa gastar mais. Portanto, você cria um ciclo de virtuosidade a partir de uma iniciativa, e que os cabecinhas de planilha, que são os individualistas, os mesquinhos, não conseguem entender. Isso é só uma ponta, e é por isso que nós precisamos, em especial os candidatos da esquerda, voltarem a ser os protagonistas da esperança, das visões de mundo. Nós não podemos vestir o terninho do gerentinho, daquele vagabundo que se vende, o cara que estudou tudo e que não sabe tomar decisão de nada porque não tem experiência de vida, porque é só um CDF que aprendeu a fazer decorebas, que quando está diante de decisões para mudar o rumo da história, o cara não sabe o que fazer, fica paralisado igual um bicho assustado. Portanto, gente, a mudança está aí e é hora da gente começar a olhar para os candidatos que apontam visões de mundo, mesmo que sejam visões extremadas. Por que vocês acham que um Pablo Marçal sacudiu o tabuleiro na cidade de São Paulo? Porque foi o único que resolveu apresentar uma São Paulo diferente. É uma São Paulo tosca, é uma São Paulo que visionária, que não vai funcionar, mas é uma São Paulo diferente, diferente do seu Nunes, diferente do Boulos. O que você está fazendo até agora que você não acordou para isso, Boulos? Diferente da Tabata, que decorou um caderninho da turminha lá do Paulo Lema e fica lendo o caderninho como se ler a receita do bolo fizesse de qualquer um o melhor dos confeiteiros. E é por isso que esses cabecinhas de planilha como a Tabata não vão para frente, como o prefeito de São José dos Campos que eu citei há pouco não vai para frente, porque as pessoas querem sonhar, elas querem um mundo melhor, elas querem uma cidade que seja mais plena, mais fraterna, onde elas possam se relacionar umas com as outras sem medo, onde elas possam ter garantias e verem os serviços públicos funcionando a contento para elas, quando elas enxergam que aquele investimento dela está retornando para ela, para uma sociedade melhor para todos. Então fica a dica aí, tanto não só na questão do transporte público, mas que nós precisamos voltar a ter políticos. Chega desses gerentinhos, não se formam prefeitos, governadores e presidentes em bancos de universidades. Isso quem vai formar é a vida. Lógico, eu não estou descartando o conhecimento técnico científico, ele é fundamental para balizar as escolhas, mas eles não são suficientes, tê-los por si só não é suficiente para fazer as escolhas e as tomadas de decisões e apontar os caminhos que só a liderança real, que só a política de verdade, com P maiúsculo, é capaz de oferecer. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir mundos melhores, mundos com mais esperança, com mais vigor, porque é isso que nós, enquanto humanidade, sempre nos mostramos capazes. Nos momentos mais difíceis é que a gente se reinventa. E está na hora da gente começar a se reinventar e deixar esses cabecinhas de planilha para lá.